Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, é uma honra estar aqui sobre esse altar, ministrando a palavra do Senhor. Como o Ariel falou, a gente tem vivido os dias conturbados, né? Dias de muito trabalho, muita correria. Mas o mais importante é a gente saber que em toda essa tribulação, Deus está conosco a todo momento, nos sustentando, nos guiando, nos dando sabedoria para enfrentar as batalhas do dia a dia. Eu até conversei com a Thalita, eu comecei essa semana começou da pior forma possível. Eu tive um princípio de problema no trabalho, um princípio de incêndio, em que minha palavra foi colocada à prova. E eu fui para casa bastante perturbado com isso, eu falei com Deus. Eu falei, Deus, a minha palavra não. Não é esse testemunho que eu dou naquele lugar. Não permita que o homem venha colocar em dúvida a minha palavra naquele lugar. E no outro dia, logo que eu cheguei no trabalho, houveram 4 testemunhas ao meu favor para poder ratificar a minha palavra naquele lugar. E a própria pessoa que se levantou para falar mais do que devia, veio falar comigo que não havia colocado minha palavra à prova porque sabia quem eu era. Aí eu falei, tá certo, só agradecer a Deus porque eu precisava estar em paz com o meu coração, porque para um homem, para um cristão e para um militar, ter sua palavra colocada à prova é muito difícil, muito complicado. E assim Deus tem estado conosco em todas as tribulações, porque Ele é um Deus presente, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que está dentro de nós. Nesse mundo nós teremos aflições, nós teremos aflições. Nós tivemos aflições, nós temos aflições, mas nós cremos em Deus e cremos em Jesus Cristo. Na casa do nosso Pai, há muitas moradas, porque se não fosse assim, Ele não teria dito. Amém, igreja? A nossa palavra da mensagem hoje, seguindo a orientação da nossa liderança, está em Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu sempre falo que tem uma diferença muito grande entre os que seguem a Jesus Cristo para os que seguem os outros deuses. Porque os que seguem outros deuses, eles precisam de personificações, precisam de representações dos seus deuses para sentir-se próximo a ele. Mas nós que cremos em Jesus Cristo, que cremos no Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós temos esse mesmo Deus dentro de nós através do Espírito Santo. O Deus que trabalha para aquele que neles espera. E essa semana eu tive um pensamento que se concretizou hoje no EMAC. Nós tivemos uma aula hoje de manhã no EMAC na sede, que é sobre motivação. Qual é a nossa motivação? Por que nós saímos de casa para estar aqui nessa casa de oração? Qual é a nossa motivação para servir? Aqui nós temos obreiros, nós temos irmãos na mídia, nós temos irmãos no louvor. Qual é a nossa motivação para estar na salinha das crianças? O que nos tira do conforto do nosso lar para estar na casa do Senhor? Será que é pela responsabilidade? Não, hoje eu estou na escala de obreiro, então eu vou estar lá na casa de oração porque eu sou obreiro, e se eu não for, pode ficar feio. Ou não, eu tenho responsabilidade com louvor.
Ou eu sou o pastor dessa igreja. Deus me livre, tá, que esse sofá tá bom, mas eu tenho que ir para a igreja. Graças a Deus nós temos uma igreja madura. A nossa motivação é louvar, honrar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. A gente faz aqui nessa casa de oração tão somente o que fazemos na nossa vida. Porque aqui a gente vem para exaltar a Deus. E no nosso trabalho, como Ariel citou o exemplo do trabalho dele, a gente exalta a Deus também. E na nossa casa a gente exalta a Deus. E a todo momento a gente exalta a Deus. Só que aqui a gente vem fazer isso de forma coletiva. Deus sempre tratou, curou e transformou no individual. Mas Ele sempre levou o homem para o coletivo. Adão estava sozinho, Deus criou a Eva. Coletivou. As tribos de Israel, coletivo. O povo de Israel, coletivo. O povo judeu, coletivo. Deus sempre coletivou. Deus sempre trabalhou essa comunhão que nós temos nesse lugar. Juntos, nós somos a concretização do propósito de Deus nesse lugar, nessa casa de oração. Individualmente, somos falhos, fracos, pecadores, porque não somos santos, no sentido estricto da palavra, nós somos santificados. Não somos justos, no sentido absoluto da palavra, nós somos justificados. O que nós temos de bom é aquilo que Deus é em nós e aquilo que Ele transformou em nós. E hoje eu posso dizer que Deus nos coloca hoje num lugar que, se a gente olhar para trás e ver da onde Deus nos tirou, a gente teria que dar glória a Deus, aleluia, até esse mundo acabar. Nós estamos em lugares onde há 3, 5, 10 anos atrás a gente não se imaginaria. Deus tratou da nossa vida, Deus vem tratando todos os dias. Hoje um irmão na sede, na aula lá, falou para a gente que ele está em 30%, que ainda tem muito para melhorar. 100% a gente vai estar no céu, né? E a gente vem se santificando, se justificando. A gente já não tem mais acordo com o pecado e com a iniquidade. A gente erra, a gente pede perdão a Deus, a gente coloca nossas debilidades, como o Erle gosta de falar, nas mãos de Deus, porque, como eu falei aqui na última oração, quando a gente lança as nossas ansiedades sobre o Senhor, é um caminho sem volta. Não é colocar as nossas ansiedades, é lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor. E falar de ansiedade é muito fácil, porque a gente vive o mundo da ansiedade. Os ansiolíticos, mais do que nunca, estão em voga. A indústria farmacêutica tem ganhado bilhões com ansiolíticos, antidepressivos e tantos outros medicamentos que vêm para tratar as doenças da alma. E um dos remédios que a gente pode usar, que está à nossa disposição aqui, é lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E diante dessa palavra que foi ministrada sobre a nossa aliança cristã como um todo, eu venho sendo alinhado durante a semana. Na quinta-feira o pastor me avisou: Gerson, queria que você trouxesse a mensagem no domingo, está pronto para a batalha? Aí eu falei: pastor, eu já estou pronto, porque Deus já tinha me dado uma palavra e eu não tinha entendido, porque eu falei: o pastor não falou comigo nada na quarta, como é que Deus me deu uma palavra? Então Deus alinha. As coisas se facilitam muito quando a gente fala em igreja, em reino de Deus, em casa de oração, porque se a gente permitir que o Espírito Santo fale em nossos corações, Deus alinha o que há de se cumprir. Os corações estão alinhados. Nós nos amamos. Nós amamos a Deus. E esse é o princípio dos mandamentos de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas
e amar ao próximo. O amor está nos 2 mandamentos das Escrituras. E essa casa de oração é um lugar de amor. Em 2 Crônicas 7, versículo 14, falando sobre o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, que não há outro Deus, além do nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Os outros deuses, isso eu falo deuses com D minúsculo, eles precisam de motivações para trabalhar. Eles precisam de oferendas, eles precisam de sacrifícios, eles precisam de dinheiro. O nosso Deus não. O nosso Deus trabalha somente pelos que nele esperam. E quem são os que esperam em Deus? Somos nós. Então, mesmo no meio daquela dificuldade, no meio daquela tribulação, Deus está trabalhando. E a gente não está dando nada para Ele. Quem somos nós para dar alguma coisa para Deus? Ele é, era e há de ser. Ele é o grande eu sou. Mas ainda assim Ele nos ama todos os dias. Não vou dizer da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, não. Inclusive quando a gente está dormindo. Deus está nos amando. Em 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte, igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa foi uma palavra de Deus para Salomão, quando ele construiu o templo, né? Algumas pessoas já dizem que só falta isso para Jesus voltar triunfante. Voltar como leão. Morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. Só falta a reconstrução do templo em Israel para Jesus voltar. Algumas pessoas levantam essa tese. Mas a gente não está preocupado com o dia que Jesus voltar. Porque se estivesse preocupado só com esse dia, a gente ia viver dissolutamente e esperar, não, Jesus está voltando, agora eu vou. Não, a gente busca esses dias todos os dias. A gente busca a face do Senhor todos os dias, para que quando esse dia chegar, nós não sejamos encontrados como as virgens loucas, né? Que não acenderam os seus candeeiros, como diz a palavra, e quando o noivo veio, não estavam preparados. Nós estamos com nossos candeeiros acesos. Tem dia que a chama fica fraquinha, parece que vai apagar. E a gente se ajoelha e fala, meu Deus, essa semana teve um dia que eu orei deitado. Eu falei para Deus, Deus, me desculpa, mas a minha cabeça está tão perturbada que eu não tenho força para ajoelhar hoje. E eu orei deitado na minha cama, fechei meus olhos e fiquei falando com Deus ali. E Ele ouviu a minha oração. Esse é o Pai a quem servimos. Não deixe de lançar a mão, de ter o seu momento para falar com Deus, de conversar com Deus, de colocar Deus à frente quando você tem que tomar decisões. Você está ali, ó, prestes a fazer um negócio, em pensamento. Deus, se for da tua vontade, concretiza esse negócio. Se não for, que o Senhor possa fazer com que não seja concretizado. Porque a Bíblia fala orar sem cessar. Orar sem cessar, não é a Bíblia falando para a gente estar ajoelhado o dia inteiro e não fazer o que nos é por determinação divina, por meio do pecado, que é viver do suor do nosso rosto. Não, nós temos que trabalhar. Mas mesmo trabalhando, a gente está orando sem cessar. Dirigindo, a gente está orando sem cessar. Com os nossos filhos, a gente está orando sem cessar. Isso é que ele cresça, eu diminua. Que ele cresça dentro de mim mesmo. E eu diminua dentro de mim mesmo. Porque no mundo espiritual, amados, Deus já é.
Não há o que crescer Deus no mundo espiritual. O lugar em que Deus pode crescer, o lugar onde Deus pode evoluir é dentro de nós mesmos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, cearei com ele, ele comigo. Deus não vai entrar no teu coração, não vai entrar na sua vida de forma abrupta. Deus não vai arrombar a porta para estar no teu coração. Deus, ele se aproveita da porta aberta para fazer a obra em nossas vidas. E assim o é. Vamos esmiuçar um pouquinho esse versículo de 2 Crônicas 7,14. Ele começa com se. Se uma condicional, né? Eu não era muito bom de português, não, mas aí na 7ª série minha irmã veio me dar aula. Aí eu fiquei com medo do meu pai ver minhas notas, aí eu fui o melhor aluno da sala em português. Aí dali para lá, eu nunca mais dei trabalho em português para ninguém. E minha irmã chegava em casa e falava para o meu pai, nossa, o Gerson é muito bom aluno, ele só tira de 9 para cima. Não sabia ela que eu estava com medo de tirar nota ruim e meu pai ficar sabendo. Meu pai sempre foi muito chegado a estudo, a essa questão de educação, e ele foi um homem que nem o 2º grau ele conseguiu completar. Da roça, caminhava 2, 4 horas para chegar numa escola, precisou trabalhar na enxada com 11 anos de idade, então não conseguiu completar os estudos dele. Mas Deus honrou ele quando precisou, porque ele foi para os Estados Unidos no exército americano e ele foi o primeiro lugar do curso. Então, aquele semi-analfabeto, Deus honrou no momento certo. E ele sempre foi muito chegado à educação. Eu nunca esqueço o dia que ele virou para mim e falou assim, filho, eu estava de recuperação. Eu fiquei de recuperação 2 vezes na vida. E as 2 vezes foi só prejuízo para mim. Porque da primeira vez, meu pai pegou e me falou assim, filho, eu te dou estudo. Você sabe qual é a sua obrigação? Aí eu falei, qual, pai? Aí ele, dar para os meus netos no mínimo que eu te dou. E meu pai era militar, né? Eu falei, caramba, e agora? Aí ficou ruim para mim, né? Aí eu falei, não, eu tenho que estudar. E da segunda vez, quando eu mudei de escola, no ensino médio, fui para uma escola mais forte, naquela época se falava 2º grau, né? E eu era goleiro de um time de handebol, e ganhamos alguns campeonatos, regional, estadual, e tirei nota ruim em matemática. Aí meu pai falou, filho, agora você vai dar um tempinho do handebol, né? Porque você precisa recuperar a sua nota. Só que esse tempinho, irmão, veio na época que ia ter um campeonato de handebol sul-americano na Argentina. E foi isso que eu perdi. Eu não fui para o campeonato. E para continuar a minha onda de azar pela culpa minha de não ter estudado, o time foi campeão sul-americano estudantil. Aí chegou todo mundo na escola com aquele medalhão no peito, bonito. E eu não tinha nada, porque eu fiquei, não estudei. Paguei meu preço. A gente só, como eu falo sempre com o R, né? Quem planta quiabo, colhe quiabo. Não tem como plantar quiabo e colher cebola. Eu plantei, eu colhi. E nunca mais eu fui mau aluno na vida. Nem na faculdade eu tirei nota ruim. Eu tenho um trauma disso. Funcionou. E não amo menos meu pai por causa disso. Na verdade, amo mais, pelo cuidado dele comigo. Assim é como nosso pai que está no céu. A gente planta, a gente colhe. Deus vem lá. Meu filho, tem que dar uma alinhada aqui. Meu filho, você precisa ser tratado nisso. Isso é cuidado, isso é amor, né? E essa passagem de Crônicas começa, se o meu povo. Então é condicional. Se você fizer, você vai ter a consequência, uma relação de causa e consequência. Se você não fizer, não vai ter. O segredo está aí. Se o meu povo. E ele começa, essa palavra, Deus começa falando, se o meu povo. Ele não fala, se você, Salomão, ou se você, ou se tu. Não, se o meu povo. É igual eu falei, Deus trata, cura, transforma no individual, mas ele trabalha no coletivo. Salomão, você pode até fazer tudo, mas é o meu povo.
A palavra que foi lida antes, ela é de Isaías. Isaías é pré-cativeiro babilônico, correto? Isaías era um homem de Deus. E Israel pagou pelos seus pecados. Isaías estava pecando? Não. Mas se o meu povo não obedecer, vai pagar o preço. Isaías era o povo. Isaías estava no povo. No exército fala que quando um erra, todo mundo erra e todo mundo paga. Foi o que aconteceu. Se o meu povo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, paternidade. Nação santa, coletivo. Geração eleita, coletivo. Sacerdócio real, coletivo. Povo exclusivo de Deus, coletivo. Por isso que a gente precisa estar alinhado. Por isso que a gente tem que caminhar junto. Eu estava dando uma olhada na apostila do EMAC, ele falava o seguinte, todos nós temos uma obrigação devocional, todos os dias. Todos temos uma obrigação devocional. Mas aí você conta as suas muletas. Não preciso estudar a Bíblia, porque o irmão Werley, que é um entendido de Bíblia, ele vai lá, vai explicar a Bíblia para mim, eu não preciso ler a Bíblia. O pastor Márcio vai ler a Bíblia para mim domingo, então até domingo eu fico com a palavra do domingo passado, porque o pastor Márcio leu para mim o domingo. Nós temos aqui intercessores. Glória a Deus pela vida dos irmãos do Ministério de Intercessão. Eles são bênção, são coluna na casa de Deus. Só que a missão desse intercessor, irmãos, não é orar por você, não é orar por você, no sentido de que você deveria estar orando e não orou. A obrigação é nossa. Deus não faz aquilo que nós temos por fazer por obrigação e aquilo que é possível que fazemos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus. Nós somos cristãos, nós somos servos, nós somos filhos de Deus. Paternidade novamente. E é engraçado, sem nenhuma coincidência, que Deus tenha tocado nessa palavra justo num dia de paz, né? Deus não é homem para deixar filhos órfãos. Nós, como cristãos, jamais seremos órfãos, bastardos. Nós somos filhos. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos de Deus. Esse sentimento, se está em alguém aqui nesse lugar, por ausência paterna, por algum motivo que não sei qual é, se está com alguém aqui por motivo de um relacionamento que não deu certo, então o pai se afastou, esse sentimento está repreendido em nome de Jesus. Porque aqui todos somos filhos de Deus. E Deus não deixa filhos órfãos, filho bastardo, filho de pai ausente. Deus é um pai presente e a nossa paternidade está nele. Muito mais do que do nosso pai que está aqui na terra. Amém, igreja? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí vem os verbos, né? Aí vem os verbos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, chamar, se humilhar, orar e buscar a face. 4 verbos. Se o meu povo. Voltando um pouco para trás, é interessante falar do meu povo, porque até na oração do Pai Nosso, Deus não... Pai meu que está no céu, meu Pai que está no céu, como é que o Pai Nosso começa? Pai Nosso. O Pai Nosso começa com paternidade e com coletividade. Se você acha que esse Pai é só teu, você está errado. Ele é Pai seu e da pessoa que você não gosta também. E daquele irmão que você tem ranço, também é Pai dele. E se não formos povo, junto com esse irmão que eu tenho ranço, junto com esse irmão que eu não gosto,
nós estamos errados. A gente já começa a 2 Crônicas errado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 6 a 10. Se humilhar perante Deus não é rasgar as roupas ou deitar no chão. Se humilhar perante Deus é você reconhecer o poder de Deus, você reconhecer a paternidade de Deus. É você se diminuir, você se humilhar perante um Deus todo-poderoso. É você ter que largar suas enjoeiras e aceitar algumas coisas que você não gosta, até mesmo na sua casa de oração. É você entender que a sua comunhão com Deus é maior do que qualquer picuinha que você possa ter. Se humilhar debaixo, abaixo da potente mão de Deus, se humilhar. Aí fala humilhação, eu lembro daquela mulher do perfume, né? Do puro nardo, daquele perfume precioso, né? Que ela adentrou a casa e foi aos pés. Ela não foi botar o perfume na cabeça de Jesus, não. Ela foi nos pés. Que humildade, né? Um reconhecimento de que não era nada. Ela queria simplesmente tocar os pés de Jesus. Não sei se ela estava bem vestida, estava mal vestida, mas não ligou para a roupa dela, ela simplesmente... E quantas das vezes nós, cristãos, santificados, justificados, a gente não tem a atitude dessa mulher de se humilhar e ir aos pés de Jesus. Oh, meu Deus. Humilhar é reconhecer que só Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Saber que nossas capacidades e forças, assim como nossas riquezas, nada são perante ao Deus a quem servimos. A força dos nossos braços não é nada perante ao Deus a quem servimos. Nós temos que agradecer pela misericórdia que Ele nos dá de servir a Ele, de louvar, de trabalhar na obra, de trabalhar na mídia, de levar a palavra de Deus a toda criatura, cumprindo o ID. A glória é dele, ele não divide a glória dele com ninguém. O irmão da intercessão pode ser muito bom na intercessão, pode ser uma bênção, mas ele é um ser humano igual a gente. Ele pode errar, ele pode acertar. Não existe glória para ele. Toda a honra e toda a glória é somente a Deus. Nós estamos debaixo de uma liderança, a gente tem um líder que amamos, temos pastor que amamos, pastores que amamos, mas eles são seres humanos. Uma hora, irmãos, eles vão pisar no nosso calo. Eles são seres humanos. Só que aqui nós não idolatramos o ser humano. Nós reconhecemos a nossa liderança. Nós reconhecemos o alinhamento que o Espírito Santo faz com o nosso coração com o coração deles. E na hora que eles errarem, que Deus não dê um coração perdoador. Que não amemos menos eles por causa disso. Pelo contrário, que amemos mais. Amém, igreja? Glória a Deus. Se humilhar e orar. 1 Tessalonicenses 5,17 fala o seguinte: orai sem cessar. Nossa comunicação com Deus deve ser constante. Orai sem cessar. É como eu falei, não é que você vai se ajoelhar, não, eu vou no ônibus, eu vou ajoelhado no ônibus até meu trabalho, chegar lá, eu vou me ajoelhar no meu trabalho, vou ficar ajoelhado até acabar o expediente. Irmão, você vai ser demitido.
Você vai ser demitido. Você, como cristão, tem que ser um bom empregado. Você vive sob a justiça. Aí você está ali trabalhando e está orando a Deus. Deus, me dá um dia abençoado. Me dá a vitória aqui nesse lugar, Senhor. Permita que eu leve a tua palavra. Permita que eu fale com alguém. E você está ali, as pessoas do seu trabalho sabem que você é cristão, muito mais pela sua atitude do que pelo que você fala, e elas te procuram. Quem está no mercado de trabalho sabe disso, você vira uma referência, as pessoas te procuram. Hoje de manhã, eu recebi uma mensagem Dia dos Pais muito bonita, que não foi do meu filho, que a do meu filho foi muito mais bonita em falar nisso, mas não foi do meu filho. Foi de um irmão que muitos conhecem aqui. Eu falo irmão porque eu creio, eu falo isso profeticamente. Eu creio que ele vai estar aqui nesses bancos, que já veio nessa igreja que muitos conhecem. Ele botou assim para mim: Feliz Dia dos Pais, você é uma referência para mim. E ao mesmo tempo você fala: misericórdia, Jesus, ser referência para os outros. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem tanta coisa para melhorar, mas sabe o que é isso, irmãos? A referência não é você como pessoa, mas o Espírito Santo que há em você. É isso que aquela pessoa está enxergando. Porque o que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, quem é? Gerson pode falar 1000 palavras para ele, mas quem convence é o Espírito Santo. Se humilhar e orar e buscar a face. Deuteronômio 4:29, falando sobre buscar, fala o seguinte: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Isso é buscar a face do Senhor. E ali no segundo livro da lei, que é Deuteronômio, como os teólogos dizem, né? Longe de eu ser teólogo, muito pelo contrário, meu conhecimento bíblico é um pingo d'água na frente desse oceano de conhecimento desses homens. Ele dá aqui a solução. Você vai buscar e vai achar quando você buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isso é profundamente, isso é uma busca profunda. E esse Deus ainda está disponível para nós. Ainda há tempo de buscar Ele e achar de todo o nosso coração. E é por isso que eu falo que o dízimo é importante, a oferta é importante, mas isso é só uma pequena parte. Quando Deus for tudo, o dízimo não pesa mais para você, a oferta. Ah, não, mas eu dei aqui meu dízimo, faltou certinho isso esse mês, se eu tivesse esse dízimo. Não. Quando você coloca Deus em tudo, quando Deus está nas tuas compras, está na tua casa, está na escola dos teus filhos, está em tudo que você faz, isso deixa de te pesar. Porque você está buscando a Deus de todo o teu coração. Quando tua família está totalmente entregue nas mãos de Deus, quando você faz por Deus a vontade de Deus, o propósito de Deus, a motivação é Deus. Você está buscando Ele de todo o teu coração. Quando você faz o que você não gosta, mas sabe que é o que Deus quer da sua vida. Eu já falei aqui uma vez que a nossa vontade era ir para Curitiba, mas no dia que saiu lá Campo Grande e a gente entrega nas mãos de Deus, e eu levei aquele susto porque humanamente era para me estar em Curitiba hoje, mas Deus vinha mostrando e eu na minha burrice espiritual não estava vendo. Eu achando que ia para Curitiba, achando que ia mais... Levamos aquele susto Campo Grande, e agora? Eu me lembro que eu cheguei no meu trabalho e uma pessoa falou assim, procura autoridade, ela gosta de você, ela vai te mandar para onde você quer ir. Aí eu falei para ela, rapaz, não dá. Aí ele, por que não dá?
É porque eu entreguei na mão de Deus. E Deus escolheu Campo Grande. E olha aqui, irmão. Se eu tivesse feito a minha vontade, será que eu estava numa casa de oração como eu estou hoje, trabalhando, feliz, com bênçãos caindo sobre a minha família, sobre a minha esposa, sobre meu filho crescendo com saúde, meu casamento, a minha vida? Será que eu estaria assim se eu tivesse feito a minha vontade? Talvez pela misericórdia de Deus, né? Mas é melhor não arriscar. É melhor buscar a Deus de todo o nosso coração e toda a nossa alma. E se amanhã Deus tirar a gente daqui e mandar lá para o Jardim Presidente? Agora é Nova Lima, né? Nova Lima. Mandar a gente lá para a Aliança Cristã Church Nova Lima. Ou abrir um outro núcleo aí e Deus falar, não, você vai para lá. Vai ser só você, uma caixinha de som e mais um irmão. Amém. Liz é pentecostal, ela é das minhas lá, ó. Espírito Santo falando através da vida dela. Deixa ela aí, mano. Briga com ela, não. Glória a Deus. A Bíblia fala que da boca da criança sai o perfeito louvor. Eu acredito que ela está louvando a Deus ali, né, no lugarzinho dela, né? Glória a Deus pela vida da Liz. Amém. E depois que a gente chamar pelo nome de Deus, que a gente se chamar pelo nome de Deus, a gente se humilhar, orar e buscar a face, aí vem a parte boa, que é a parte de Deus. Deus dá uma relação de causa e efeito, né? Se você andar por aqui, você vai encontrar Deus ali. Se você andar por aqui, Deus vai continuar ali, certo? Então ele dá a solução. Ó, se você se chama pelo nome de Deus, se você orar, se humilhar e buscar a face, aí vem a parte de Deus. Qual é a parte de Deus nesse versículo? Ouvir, perdoar e curar. Eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A Bíblia fala em Mateus 7,7. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Isaías pré-cativeiro, né? Um profeta pré-cativeiro, que foi muito usado por Deus. Foi usado por Deus quando Deus queria falar com o povo, e foi usado por Deus para falar do povo para Deus. Ele cumpriu muito bem o papel dele nesse ministério que foi concedido. Um homem falho, de impuros lábios, que foi tocado pela brasa do altar do Espírito Santo. Deus fazia 400 anos que não falava com a humanidade por causa de pecado. E qual foi a profecia que Isaías proclamou em Isaías 59, 1 e 2? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então aqui tem uma regra para Jesus nos escutar. Mesmo afastado do homem por causa de iniquidades e pecados, as mãos do Senhor nunca tiveram encolhidas. Como Deus ama essa humanidade, né? O homem errou e Deus perdoou, e o homem errou e Deus perdoou, e o homem errou e Deus perdoou. E o homem errou, e o que Deus fez? Mandou o filho dele para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia fala o seguinte, que ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Olha a culpa aí, culpa da gente. Cada pecado nosso aí é uma martelada naquele cravo, nas mãos e nos pés de Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque a gente não tinha paz. Quem vive em pecado não tem paz. A gente precisava ser perdoado. O plano da salvação precisava ser concluído. E por suas chagas,
todas aqueles vergões, aqueles sangramentos pelas chicotadas, os furos na cabeça pela coroa de espinho, o ferimento na lateral pela espada, pela lança do romano. E por suas chagas fomos sarados. A gente pecou, Deus perdoou, a humanidade pecando e Deus perdoando, a humanidade pecando e Deus perdoando. Na semana passada aqui se falou sobre Pedro, né? Que Pedro negou Jesus 3 vezes. A gente sempre fala sobre isso, né? Como é que um homem que andou com Deus conseguiu negar a Jesus Cristo? Mas sabe o que é interessante, irmãos? A Bíblia não fala que Pedro negou Jesus a 4ª vez. Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois ele se tornou um pregador do Evangelho de Cristo e aceitou, inclusive, uma morte de cruz de forma mais humilhante do que a do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele consertou o caminho dele. Ele não negou mais a Jesus. Pedro aprendeu. Assim somos nós. Quem nunca pecou? Mas depois que a gente confessa para Deus os nossos pecados e acerta a nossa vida, a gente perde o direito de ficar pecando, de incidir no mesmo pecado, na mesma iniquidade. A gente tem que ter a nossa vida transformada. E assim termina esse versículo. Então eu ouvirei do céu, eu perdoarei o pecado e curarei a sua terra. Eu penso que se a gente tivesse mais cristãos no Brasil, muitas das mazelas do nosso país estariam curadas, né? Essa corrupção, essa violência. Mas Deus vai salvar muitas vidas ainda nesse país, porque existem muitas profecias dizendo que o Brasil vai ser referência no avivamento mundial nesse tempo. Assim como existem profecias dizendo que as crianças da próxima geração serão maiores do que nós, espiritualmente falando. Isso tudo vai se cumprir, porque eu sei o Deus a quem sirvo. Ele não é Deus de jogar palavras ao vento. E a nossa paternidade está nisso. Lá no interior do Rio, não sei se aqui em Campo Grande tem isso, assim, em Minas tem isso, se fala que a fruta nunca cai longe do pé, né? Para dizer que você carrega as características da sua paternidade. E assim somos nós com Jesus Cristo. Nós somos uma muda dessa árvore que é Deus. E essa muda, que muitas das vezes é humilhada e recebe palavras contrárias, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai dar frutos. Porque essa fruta não caiu longe do pé. Amém, irmãos? Eu vou chamar o Ministério de Louvor para vir aqui em cima no altar. Quando Deus fala de perdoar o pecado nessa passagem, é interessante porque não existe coisa que Jesus fez mais nesse mundo do que foi perdoar, né? Eu lembro da passagem da mulher adúltera, em que o povo se preparava por religiosidade, se preparava para matar aquela mulher apedrejada, seguindo a lei de Moisés. E é interessante essa passagem da mulher adúltera, me veio à cabeça, é porque ela é o primeiro caso no mundo da mulher que adulterou sozinha, né? O homem daquela passagem não é nem citado, ele ia escapar ileso, para de repente adulterar com outro e matar outra pessoa, né? E aquele povo se preparava para apedrejar aquela mulher que adulterou sozinha. E o que Jesus falou para ela?
Eu não te condeno, eu te perdoo. Vá e não peques mais. O que Jesus mais fez nesse mundo foi perdoar pecado, foi mudar histórias através do perdão. E isso é uma bênção, né? Glória a Deus. O próprio Israel, o próprio Canaã, né? Era uma terra que precisava ser sarada, né? Porque pelas iniquidades dos povos anteriores, aquela terra de Canaã, que foi dada ao povo de Israel por promessa, ela foi dada por promessa e foi perdida por um povo anterior, por iniquidade, por adoração a deuses estranhos. A maldade estava naquela terra, inclusive nas plantas e no solo, de tanta iniquidade que tinha, alcançava as crianças. E Deus sarou aquela terra para ser a terra prometida do povo de Deus. E a nossa terra, que é a nossa casa, que é a nossa casa de oração, que é o lugar onde moramos lá, nossa rua, nosso CEP, o número da nossa casa. Em nome de Jesus também, se precisa ser sarado, vai ser sarado essa noite. Em nome de Jesus. Deus está curando terras nessa noite. Deus está sarando lares nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão. Mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou em alta voz, gritou. Ele lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Aleluia. Isso tudo aí foi por nós. O véu se rasgou, o dia se fez novo, mas antes de tudo isso, Jesus precisou se esvaziar da forma de Deus por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele precisava cumprir um plano de salvação.
e ele foi levado à morte de cruz. Ele sofreu e ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque pela primeira vez ele estava se afastando do Pai. E isso pesou o coração de Deus, de Jesus Cristo. E agora eu pergunto aos irmãos, todos aqueles que se chamam pelo nome de Deus, que se comprometem a se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, que levante a sua mão profeticamente nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, Tu separaste um momento, Pai, para que nós estivéssemos, Senhor, aprendendo, buscando, Senhor, melhorar como cristão que somos, Deus. Tu preparaste esse momento para nós mesmos, Pai, para nos ensinar, assim como ministraste no meu coração, Pai, e tocaste meu coração para ministrar essa mesma palavra, Senhor, à sua igreja, Pai. Que hoje esses irmãos que estão com suas mãos levantadas, Senhor, possam ser ouvidos, sarados, Senhor, que tenham as suas terras, as suas casas terrenas, os seus lares, maridos com os corações voltados às suas esposas, e esposas voltadas ao coração dos seus maridos, os filhos como flecha na mão do valente. Sara, Senhor, os lares que precisam ser sarados nessa noite. Hoje é uma noite de paternidade, Pai. Para a humanidade, hoje é dia dos pais, Senhor. E nós temos um Pai que está nos céus, que tem um nome que é acima de todo nome, e que toda a terra se renda ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, em nome de Jesus, Pai. Que Teu Espírito Santo faça a Tua obra nesse lugar para transformação de vidas, Senhor, começando pela minha, porque não sou melhor que ninguém, Senhor. Oh Deus, transforma. Oh Deus, que a Tua graça encha este lugar, que Teu Espírito Santo desça nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Ele lama sabachthani, Deus meu, porque desamparastes Teu Filho, eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo aconteceu entre a terra e o céu, o véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Glória a Deus. Sai daqui com uma convicção, irmãos, que ao voltar para suas casas hoje, vocês vão voltar para uma terra sarada. Isso não estava no meu esboço. Isso veio da parte de Deus para essa comunidade nessa noite. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu vou pedir para os pais para sentarem aqui na primeira fileira, pastor Márcio, Wesley, Rogério, Hildomar.
Amados, algo da parte de Deus tocou no meu coração para que nós, como igreja do Senhor, estejamos em intercessão. A batalha tem se intensificado, sabe? Não é pela força dos nossos braços que nós conseguiremos, amados. Eu sei que o culto já foi ministrado, o Senhor já trouxe. Ele entregou só uma palavra aqui, uma passagem, na verdade, não uma palavra, para que eu compartilhe com a igreja. E eu quero que nós oremos. As crianças trarão a bênção apostólica, porque eu creio que da parte do Senhor é isso que nós precisamos. Está lá em Mateus 11, no 25. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho desejar revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Amados, nosso Deus não é um Deus de protocolo. Nosso Deus, Ele não espera que sejamos religiosos, que sejamos doutrinados a ter momentos com Ele, batendo cartão. Assim como foi ministrado aqui, o nosso Deus espera corações disponíveis para Ele trabalhar. É isso que Deus quer, por isso Ele esconde as coisas dos sábios e revela aos pequeninos. O desejo do coração de Deus é que nós tenhamos um coração como dessas crianças que estão ali, que não esperam nada em troca, não tem algo por trás do que elas vêm fazer aqui. Elas querem ser felizes estando aqui, elas querem estar em comunhão estando aqui, não apontando o dedo uns para os outros, cobrando uns dos outros. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos como esses pequeninos, humildes e mansos, porque Jesus foi assim. Quem é o acusador, amados? Não é Jesus. E quando nós entendermos isso, o Espírito Santo nos revelará o que precisamos fazer. Não é o irmão que vai apontar o dedo e falar o que eu tenho que fazer. O próprio Deus ministrará no nosso coração. Tenham essa clareza, tenham esse entendimento, que a nossa carga será bem mais leve, porque foi isso que foi nos entregue. Ide fazer discípulos, como Ele fez. Jesus ia aonde precisava, Ele abria o coração para o que precisava, e essa é a vontade de Deus. Eu não podia deixar de entregar o que Deus me entregou, porque é assim que funciona. Deus primeiro ministra em nós, para depois nós podermos ser instrumento da vontade de Deus. E não é nada diferente, não é com peso, não é com acusação, amém? Perdão pelo aqueles que às vezes seguem uma rotina, uma doutrina,
uma linha de raciocínio, porque é assim, sabe? A gente tem que amar todos, como foi ministrado, todos, todos, porque a orelha tem a sua função, o nariz tem a sua função, a boca tem a sua função. Não adianta o ouvido querer fazer o lugar da boca, que não vai dar certo. Assim a palavra de Deus ministra. Amém? E agora eu devolvo o cajado. Glória a Deus. Nosso Deus não cabe numa caixinha, irmão. O reino de Deus não cabe nessas 4 paredes. E não existe liturgia que limite o Espírito Santo de Deus. Pior seria se não tivesse falado, pastor. Esse é o Deus a quem cremos. Ele não se limita a uma liturgia humana, a um protocolo. Ele fala a hora que ele quer falar. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe, Senhor. Vamos chamar também aqui na frente, a irmã Marilene já está aqui. Os que puderem estar aqui, o Ariel, senta aqui na frente também, por favor. Cleiton, o Jean, o Alexandre. Profeticamente, irmãos. Tiago pode vir ou vai estar aí não? É porque ele vai trabalhar lá na... Esqueci alguém aqui? Não, né? Glória a Deus. Nós temos aqui na frente todos os pais dessa igreja. Faltando o Tiago, que está conosco, que deve estar assistindo. Mas com a nossa comunhão, nosso alinhamento, ele também está sendo abençoado por essa noite. Amém. Boa noite. Graça e paz, igreja. Tudo bem? Hoje eu vou ler uma homenagem que fiz aos pais. Que todos os pais recebam a bênção de ver a evolução, o crescimento e as conquistas de seus filhos, na vida daqueles que com certeza serão eternamente gratos por terem os melhores pais do mundo. Porque eu sou grato ao pai que Deus me deu, mesmo quando às vezes brigue comigo ou me deixe de castigo. Eu sempre irei te amar, pai. E hoje, nessa data tão especial, que Deus venha abençoar todos vocês que são pais. Obrigada.
sempre aqui no meu coração. Te levo sempre aqui no meu coração.